Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um conteúdo novo aí, né, que a gente tem na nossa sequência, da nossa apostila didática, que se chama ângulos, tá? Conteúdo esse, né, que a gente sabe que os ângulos, eles estão bem presentes no nosso dia a dia aí, né, em quase todas as arquiteturas, em quase todos os espaços aí, né? Então, para começar, a gente começa com uma pergunta aí. O que é o ângulo, né? O que é um ângulo, né? Ângulos, né, estão presentes no nosso dia a dia, em quase todos os nossos objetos e em nossa volta, também na natureza, né? Alguns exemplos que a gente tem de ângulos aí, veja, por exemplo, essa asa delta aqui, né? Essa asa delta, se a gente olhar o bico dela que está em vermelho, ela tem uma formação de um ângulo, né? Ela forma um ângulo, né? E esse ângulo ajuda com que essa asa delta corte o vento e tenha um voo mais sereno, assim dizendo, né? O bico dela, né? Outro exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, essa passarela. Veja que onde está marcado de vermelho, está tendo uma formação de ângulo, né? Aqui também na escada, o nosso corrimão, que está em vermelho, também tem uma formação de ângulo, né? E como que são classificados esses ângulos aí, então, né? A gente tem algumas classificações, né? Primeiro, né, os ângulos são formados por retas, né, ou semi-retas, né? Então, segmento de reta. O que seria um segmento de reta? Segmento de reta é quando tem começo e fim, né? Então, veja que aqui a gente tem um segmento de reta. O primeiro exemplo tem um começo e tem um fim, né? Então, isso aqui a gente chama de segmento de reta. O que seria, então, uma semi-reta, né? Semi-reta tem começo e não tem fim. Veja que tem um começo aqui, mas não tem fim, ela tende ao infinito, né? O que seriam retas, então, né? Reta, ela não tem começo e não tem fim. Veja que ela não tem um começo, um ponto de origem, e também não tem fim. Ela tende à direita para o infinito e tende à esquerda para o infinito. Alguma observação bem necessária aí, né? O vértice, né? É a mesma coisa que um ponto de origem. Por exemplo, para fazer um ângulo, eu preciso de duas semi-retas. E essas semi-retas são o meu ponto de origem, que a gente vai chamar de vértice, tá? Então, uma definição geométrica de ângulo, né? Ângulo é uma reunião de duas semi-retas distintas que têm a mesma origem, né? Então, observe aqui a figura. Então, a gente tem duas semi-retas, né? Semi-reta A e a semi-reta B. Veja que ela tem a mesma origem, né? Que é o ponto O, que a gente chama também de vértice. Essas duas semi-retas aqui, a uma determinada abertura, elas formaram para mim um ângulo, né? E esse ângulo a gente pode medir ele, mas a gente vai ver mais à frente como fazer isso, tá? Então, observando a figura ali, a gente tem ali a semi-reta A e a semi-reta B, né, o ponto de origem O. Então, a figura é formada pelas semi-retas AO e BO, né, que é o meu vértice. O O sempre vai ser o meu vértice. O ponto O é a origem da semi-reta AO, né, e também é a origem da semi-reta OB, tá? As semi-retas AO e OB formam um ângulo, que chamaremos de ângulo AOB. Por que A ou B? Porque o ponto de origem, que a gente também chama de vértice, ele sempre vai estar no centro. E como ele está no centro, ele sempre vai ter esse chapéuzinho aqui, indicando a origem, né? A medida do ângulo, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre ângulos congruentes, né? O que seriam ângulos congruentes, né? Ângulos congruentes, né? São aqueles que possuem a mesma abertura, ou seja, a mesma medida, né? Então veja, eu tenho aqui o ângulo, né? AOB, né? Então, formou aqui um ângulo AOB, B está no centro, porque ele é meu vértice, né? E tenho aqui o outro ângulo, ó, CED. O E no centro, com o chapeuzinho, porque ele é o meu vértice. Veja que eles têm a mesma medida, né? Se a gente medir isso aqui com o transferidor, a gente vai ver que eles têm o mesmo valor de ângulo. Se ele tem a mesma medida, a gente chama isso de ângulos congruentes. Então, toda vez que um ângulo tiver a mesma medida que o outro, a gente vai chamar ele de ângulos congruentes, tá? Não esqueça disso daí. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre bissetriz. O que seria uma bissetriz, né? Bissetriz é uma reta que divide ao meio um ângulo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo formado por duas semi-retas e exatamente ao centro desse ângulo eu tenho uma outra reta que está cortando ele.
E essa reta que divide esse ângulo exatamente ao meio, a gente chama ela de bissetriz, tá? Então não esqueça, a reta que divide um ângulo exatamente ao meio é chamada de bissetriz. Muito bem. Então, como que a gente vai fazer essas medidas de ângulo aí, né? Então, veja que aqui a gente vai ter uma representação de um transferidor, né? E cada piquinho do transferidor vai medir 1 grau. Então, se a gente olhar aqui, né? Como a nossa representação é geométrica, né? O nosso aparelho aqui, o nosso transferidor. Então, ó, para medir ângulos em graus, utilizamos um instrumento, né? Que é chamado de transferidor, né? Que tem divisões de 0 a 180 graus. Então, partindo do zero aqui, né, ele vai até 180 graus. Mas também existem transferidores que dá a volta completa, né, ele fecha 360 graus, né. Representaremos as medidas em graus pelo símbolo, ó, essa bolinha aqui. Como, por exemplo, ó, 35 graus, então 35 bolinha. Isso quer dizer 35 graus, tá? Quanto à classificação dos ângulos. Um ângulo ele vai ser classificado nulo quando ele não tiver medida. Veja, ele saiu do ponto O, que é o ponto de origem, né? E veio em linha reta, né? Ele tendeu ao infinito aqui à esquerda. Mas veja, ele é formado apenas por uma semirreta, né? E para formar um ângulo eu preciso de 2 semirretas. Então isso quer dizer que o meu ângulo é nulo, ele mede 0 graus, né? Ele é um ângulo nulo, tá? Um ângulo agudo. Veja que aqui eu já tenho 2 semirretas, ó, partindo do meu ponto de origem, que é o ponto O, e do meu zero, aqui do transferidor, no centro do meu transferidor, né? Eu vejo que ele tem 2 semirretas formadas aqui e que ele formou um ângulo. Tá, mas que ângulo é esse? Bom, aí eu vou olhar no transferidor e eu vou ver, né, qual a medida que ele está medindo aqui. Mas por que ele é classificado como sendo um ângulo agudo? Porque ele é menor do que 90 graus. O que seria um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus, ó, se a gente olhar aqui, então veja, se eu tenho uma circunferência e divido essa circunferência em 4 partes iguais, vamos supor que aqui é partes iguais, tá, gente? Ó, veja que se eu dividir essa circunferência por 4 partes iguais, uma circunferência ela tem 360 graus. Se eu divido 360 por 4, cada quadrante desse vai ter 90 graus. Então, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90 e aqui também tem 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus, né, é uma parte da circunferência. Então, é um quadrante, né? Então, isso aqui seria 90 graus. Então, uma meia volta seria 180, uma volta completa seria 360. Então veja que aqui é o meu 90 graus, ó, está exatamente aqui, ó, no centro do meu transferidor. Então se eu pegar essa reta aqui e elevar ela para cima, então ela vai dar 90 graus. Se ele é menor do que 90 graus, a gente considera ele como sendo um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90 graus. Então, ó, o MON menor do que 90 graus. Então, a gente chama isso de ângulo agudo. Muito bem? Deixa eu limpar isso daqui. E a gente vai para frente. Então, o que seria um ângulo reto, né? Um ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Ó. Veja que ele está exatamente no 90 graus. É aquilo que a gente falou. Ele faz parte de um quadrante, né? Então, um ângulo AOB igual a 90 graus, a gente chama isso de ângulo reto, sim, certo? E o que seria um ângulo obtuso, né? Bom, se agudo é menor que 90, reto é igual a 90. Então, o obtuso ele tem que ser maior do que 90, né? Veja que aqui o 90 está exatamente aqui no centro, ó. Se ele é maior do que 90, ó, o ROS, ele é maior do que 90, ele passou do 90, então a gente considera ele como sendo um ângulo obtuso, tá? Não pode esquecer, é bom anotar isso daí. Então, revisando lá, nulo quando não há formação de ângulo, agudo menor do que 90 graus, reto igual a 90 graus e obtuso maior do que 90 graus. Muito bem? E o que seria um ângulo de meia volta ou um ângulo raso? Um ângulo de meia volta ou um ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus. Veja que quando eu tinha aqui o ângulo agudo, ele era menor do que 90, certo? Quando eu fui abrindo o ângulo, né, ele chegou a 90, virou um ângulo reto. Quando ele passou de 90, aquela outra semi-reta, ele virou um ângulo obtuso, né, maior do que 90. E quando essa semi-reta veio e ficou na mesma posição da outra, ele passou a ser um ângulo raso, né, ou seja, um ângulo igual a 180 graus. Então, o ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus. Por quê?
Porque veja, se eu tenho uma circunferência e corto ela ao centro com uma reta, então eu estou dividindo essa circunferência por 2. Uma circunferência tem 360 graus. Se eu divido ela por 2, cada parte vai ficar com 180 graus. Então, todo ângulo, isso aqui é bem importante, tá? Um ângulo de uma reta, né? Sempre vai ser 180 graus. Ó, tá aqui, ó, um ângulo de uma reta sempre vai ser 180 graus. Isso é bem importante, tá, gente? Guarde isso daí. Aí, para vocês exercitar um pouquinho, a gente tem alguns exercícios da apostila lá, da página 47 e 48. Qualquer dúvida, né, vocês me reportem que na próxima aula, né, na aula Zoom, a gente faz as correções, tá? Exercitem, façam, tentem fazer esses exercícios aí, pratiquem, porque é só praticando que vocês vão aprender realmente e tirar suas dúvidas, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.